Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, estamos juntos novamente para estudar sobre a palavra de Deus. Hoje, Deus nos trouxe um ensino muito profundo, de uma revelação exortativa, para que os nossos olhos sejam abertos para compreender as obras que o inimigo tenta contra a noiva do Cordeiro. Mas gostaria de pedir para os irmãos se inscrever em nosso canal e também compartilhar este vídeo, enviando para todos quantos irmãos sentir no coração. E hoje eu quero ensinar os irmãos, quero falar sobre seitas. O que é uma seita? Como que posso eu saber quem é uma seita ou onde está uma seita? Qual é o comportamento de uma religião, de uma igreja para ser denominada seita? Eu quero ler essa palavra para nós ouvir sobre seita, o que está na Bíblia, na segunda carta a qual escreveu o apóstolo Pedro, no segundo capítulo, no primeiro versículo diz: no passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês, e ensinarão doutrinas destrutivas, seitas, e enganarão a muitos com heresias. Aleluia! E negarão o mestre que os salvou, e isto fará cair sobre eles uma rápida destruição. Mas muita gente continuará vivendo a sua vida imoral, e por causa desta gente, muitos vão falar mal do caminho da verdade. Mas em suas ambições pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias, aleluia, falsa, e explorando vocês. Mas há muito tempo que o juiz deles está acordado e alerta, e virá para a destruição dos próprios. Essa é uma tradução da linguagem de hoje. Mas como vamos saber se onde eu trabalho, onde eu congrego, é uma seita ou não? A minha religião é uma seita? A igreja que eu congrego é uma seita? Como que eu posso saber? Para isso nós precisamos saber primeiro o que é uma seita e o que é a heresia. Porque toda seita ela é herética, toda seita ensina heresia. Mas nós precisamos saber então o que é heresia. Em um termo teológico, heresia é ensinamento, doutrinas que vão primeiro contra a palavra de Deus. Todo ensinamento que vai contra a palavra de Deus é uma heresia. Segundo, ensinamento que contraria o ensino da Bíblia é uma heresia. Terceiro, doutrinas que a Bíblia condena e é defendida por estas religiões, por estas igrejas, por esses pastores religiosos, bispos, apóstolos. Então, toda heresia são pregação, ensino, louvor ou prática de vida que pessoas na igreja ou em religiões estão vivendo com concordância dos seus líderes. E isso é heresia, como a doutrina da reencarnação. Isso é uma heresia, porque a Bíblia condena. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo de número 27, diz que para o homem foi ordenado, é a ordem de Deus, morrer apenas uma vez, e vindo depois disso o juízo eterno. Então, se há um ensinamento sobre reencarnação no louvor, no ensino doutrinário, nas pregações, nas palestras, isso é uma heresia. Aleluia! E por isso nós temos que ver. Certa vez eu vi um bispo ensinando, dizendo para os seus fiéis que eles não deviam levar a cruz, que isso era errado, que isso não é certo, que isso não é bom. Este bispo religioso, evangélico, estava ensinando para a sua igreja uma heresia, porque a Bíblia fala em Mateus 16, 24, que o Senhor Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo todos os dias, tome a sua cruz e me siga. Então, o ensino deste bispo, que estava contra o ensinamento de Jesus,
é uma heresia. Está ele ensinando ao contrário que o Senhor ensinou. Não importa, irmão, quem é que está ensinando. Se é um padre, se é o papa, se é o apóstolo, reverendo ou pastor. Se está ensinando coisas que a Bíblia condena, é uma heresia. Ele é um herético. Ele está propagando algo que a Bíblia condena. Isso nós temos que ter cuidado. Lembra da serpente no jardim do Éden? O Senhor disse para Adão e Eva, não comerás. Isso é uma doutrina bíblica, é uma ética de Deus. Mas a serpente disse para eles, pode comer, não tem problema nenhum, não vai acontecer nada. A serpente estava ensinando heresia, ao contrário da palavra de Deus. O que aconteceu? Aleluia! Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden e eles morreram. Por quê? Porque eles ouviram o ensinamento herético, uma heresia. Então, nós já aprendemos o quê? Que heresia é tudo aquilo que é ensinado por meio de livros, pregações, nos púlpitos ou nos louvores e música que vão contra a palavra de Deus. Isso está fechado, então. Ensinamento contra a palavra de Deus é heresia. Independente da forma que ele é propagado. E a Bíblia fala de 3 tipos de heresias ou de 3 tipos de doutrina. A primeira é a doutrina de Deus, que é a teologia. Está na Bíblia. A segunda é a doutrina do homem, mas não é a antropologia. Porque a antropologia ensina sobre o homem. Estamos falando de doutrina do homem, aquilo que o homem ensina para a sua religião, para a sua igreja. Só que nós temos que ter cuidado. Nem tudo que o homem ensina que não está na Bíblia vem trazer coisas más. Não. Tipo, se na minha igreja o pastor determina que eu tenho que usar gravata e não está na Bíblia, isso não é heresia. Isso é algo que o pastor está ensinando, uma norma, uma regra da igreja e que não é errado. É uma determinação. Mas quando o pastor, o líder da igreja, ensina algo humanamente que vai contra a palavra de Deus, isso sim é heresia. Independente de quem seja. Terceiro, a Bíblia diz que existe doutrina de demônio. E não é demonologia. São ensinamentos que os demônios trazem, oculto, escondido, para penetrar dentro do seio da igreja. Uma vez um certo pastor disse que toda a mentira de Satanás e dos demônios que entram na igreja estão debruçadas sobre uma verdade. Cuidado, temos que ter cuidado. Então veja, mas para ter a certeza que a religião ou a igreja é uma seita, nós precisamos ver, então, em termos teológicos, o que é uma seita. Seita é um grupo de pessoas religiosas ou não, que estão lutando, defendendo, ensinando heresia. Então veja, se um obreiro sobe no púlpito e por falta de conhecimento ele fala sobre reencarnação, a igreja dele não concorda, a igreja dele não é uma seita, porque o obreiro se enganou, ele ensinou alguma coisa errada. Ele também não é hereges, simplesmente ele está propagando alguma coisa que ele aprendeu superficialmente ou enganosamente. Mas quando um grupo de pessoas, líderes, pastores, bispos, apóstolos, começa a defender coisas que a Bíblia condena, eles automaticamente estão se denominando uma seita, porque estão contrariando, estão defendendo algo que a Bíblia condena. Então temos que ter este cuidado. E alguns pontos que nós temos que observar que normalmente as seitas têm colocado em prática é uma. Primeiro, normalmente as seitas, irmãos, eles fazem isso direto ou indiretamente a idolatrar os seus líderes, seus fundadores. Eles fazem isso, às vezes, ocultamente ou explicitamente. Eles colocam num pedestal, abaixo da Trindade, quase que um semideus, uma idolatria aos seus líderes, sacerdotes, fundadores, missionários, pastores. Isso é um erro, mas é uma das características da seita. A segunda, normalmente, na maioria da seita, elas têm livros sagrados, seculares, que andam lado a lado com a Bíblia. E muitos deles dizem que sem este livro não dá para entender, compreender a Bíblia. E por muitas vezes, alguns deles colocam esses livros acima da Bíblia. Aleluia, dizendo que a Bíblia não é suficiente, que estes livros têm que ter para poder ensinar sobre a Bíblia. E terceiro, muitos dos seus líderes
aleluia, estão sempre trazendo revelações que só a eles Deus dá. Ou algum desses líderes que já partiram tiveram revelações profundas que vêm complementar o reino de Deus, que vêm acrescentar aquilo que Cristo não ensinou. Temos que ter cuidado. E quarto ponto, aleluia, estas seitas, elas colocam como um monopólio sobre salvação. Somente quem está dentro dela que vai ser salvo, dentro da sua religião, dentro da sua igreja. E por último, só serão salvos nesta seita aqueles que colocar em prática aquilo que eles ensinam, como deixar de comer alguma coisa, guardar alguns dias da semana e outras características que existem nessas seitas. E muitas vezes, irmão, nós temos que ter este cuidado. Aleluia! E ainda está chegando uma seita no Brasil agora, religiosa, uma igreja que vem da China, está todo espalhado em todo lugar do mundo, está na internet, aleluia, propagando seus ensinamentos, esta igreja chamada Deus Todo-Poderoso, que ela ensina que o Messias, Cristo, que vem um dia em forma masculina, que vem em forma de Jesus, ele novamente encarnou agora na China, numa chinesa, numa mulher, aleluia, numa segunda manifestação do próprio Messias na parte feminina, e outras características de ensinamentos que vão contra a palavra de Deus. Então nós temos que ter esta visão dos céus, queridos irmãos, para não ser enganado, aleluia, por esses falsos profetas que estão levantando seitas, anunciando heresias que parecem a verdade. Nós temos que estar visualizando o alvo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e andar somente na palavra de Deus, que é a verdade. Eu quero orar por você nesta tarde. Senhor Deus, amado Pai, em nome de Jesus eu quero pedir pela noiva do Cordeiro, pela igreja do arrebatamento, que o Senhor venha guardar, venha abençoar, venha proteger, venha despertar os pastores, para poder visualizar, Senhor, os falsos ensinamentos, que querem fazer morada dentro da casa de Deus, no coração da igreja, que venha através, Senhor, de pregadores, de livros, de músicas, de louvores enganosos, que vem tentar conduzir a igreja ao afastamento da verdade. Mas em nome de Jesus eu te peço, Pai, que dê um espírito de revelação profética a esses homens, cercando a tua igreja com a tua graça e cobrindo com o sangue do Cordeiro. Que Deus abençoe a todos e que fique na paz do Senhor. Amém.